Graça e paz. Graça e paz da parte do nosso Deus, do nosso bom Deus. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos tem acumulado de bênçãos. Oh glória! Nosso Deus é bom, nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os luminares, quem criou o céu dos céus, que criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. É um cântico muito conhecido, muito lindo, né? E que nós vamos começar aqui glorificando a esse Deus que é soberano sobre todas as coisas, sobre a natureza, sobre o homem. Ele é Deus. Deixa eu trazer mais para cá essa câmera. Bom dia, irmã Cláudia. A paz do Senhor, irmã Cláudia. Bom dia, pastor Joel. Aqui firme e forte com a gente. Esse é o dia que nos fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Como é que está seu coração hoje? Como é que você está aí no seu ânimo? Você está animado? Você está firme? Você está forte? Você está entristecido? Se tiver entristecido, não fique não, porque o Senhor é a nossa alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força. Deixa eu colocar aqui um fundo azul, fica melhor. Bom dia, meu pai, bom dia, minha mãe. Vamos lá? Eu não ia cantar essa não, por isso que eu tô despreparada. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo, e a terra se forma, a terra se forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os luminares, que fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou o céu dos céus e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Você dá glória a Deus aí onde você está? Diga: glória seja dada ao teu nome, Senhor. Tu és soberano, tu és o dono de toda a natureza. Tu sabes de todas as coisas. Foi o Senhor quem, do caos, fez a criação com toda a perfeição. Então não precisamos temer o caos, não. Precisamos ter esperança no meio do caos, porque Ele continua sendo Deus. Ele continua soberano. Ele continua transformando todas as situações para a honra e glória do nome dEle. Aleluia! Recebe a glória, Senhor. Vem renovar os corações, tira toda a tristeza, ó Deus, toda a amargura, todo o medo, toda a insegurança
esperança cai por terra no nome de Jesus. Nós temos um Deus que é soberano, está com o controle de todas as coisas. A última palavra é sempre tua. Tu sabes o que é melhor para o teu povo, aleluia. Visita agora os corações dos teus servos, oh Senhor. Tira o medo que paralisa, a tristeza, Senhor. Transforma em alegria, em confiança e esperança, que o caos não precisa nos paralisar. O caos é só o palco para o Senhor fazer uma nova criação. Aleluia. O Senhor tem usado este momento, este caos, para transformar o teu povo, para transformar a tua igreja, para me transformar e transformar cada um que aqui está. Recebe a glória, Deus. Recebe a glória, Deus. Recebe a honra, Deus. Teu é o louvor. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. A terra se forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os luminares e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os céus dos céus e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. E o Deus que colocou todas as coisas no seu lugar, o Deus que fez a natureza, em seu Filho Jesus, Ele nos diz: não estejais ansiosos com coisa alguma. Antes, todas as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante do Senhor, pela oração e súplica com ações de graça. Na verdade, quem falou isso foi o apóstolo Paulo, mas totalmente inspirado pelo Espírito Santo de Deus, na pessoa de Jesus, aquele a quem ele encontrou no caminho. E sim, foi o Senhor Jesus que disse: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir, porque os gentios procuram todas essas coisas. Deus sabe que necessitais delas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Olhe para as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, mas Deus as alimenta todo dia. Todo dia. Olha para os lírios do campo. Não tecem nem fiam. No entanto, com todo o esplendor, Salomão nunca se vestiu como nenhum deles. Ora, se Deus assim alimenta as aves e veste os lírios, por que você está tão inquieto? Se você é coroa da criação, e o nosso Deus soberano foi quem te trouxe à existência, Ele se responsabiliza. Faz sua parte, mas deixa com Ele o restante. Podemos confiar no nosso amanhã, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Senhor, visita cada coração nesse momento, meu Pai. Quantos de nós estamos inquietos, Pai? Ansiosos, como se tivéssemos lançados no mundo sozinhos, como se tivéssemos vindo à existência sozinhos. O Senhor foi quem nos criou, o Senhor quem nos formou. O que temos hoje foi o Senhor quem nos deu, e é aqui que seremos sustentados por Ti.
Visita aquele coração inquieto porque está desempregado. Deus, que eles continuem buscando, batendo, porque o Senhor disse pedir, buscar e bater. Se for pão, vai se abrir. Se for peixe, vai se abrir. Agora, se for pedra e serpente, não vai se abrir. Então, confia. Basta cada dia o seu mal. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Viva, apenas viva. Viva, apenas viva. Viva. Porque Ele nos chamou para ter uma vida abundante. O ladrão não vem senão para roubar ou destruir, matar e destruir. Eu vim, disse Jesus, para que tenham vida abundante. Recebe a vida aí, pela fé em Jesus, recebe a vida aí. Senhor, visita aqueles que estão nos hospitais, que eles recebam a vida ali. E a certeza da salvação, porque se a vida humana se for, eles estarão contigo. Ó Deus, fala às mentes e aos corações. Existem muitos que estão ali entubados, que estão ali nos hospitais, mas estão tão ansiosos, tão medrosos, às vezes por não saber, ó Deus, o que vai acontecer, ou pela dor, ou pelo tanto que já ouviu falar de coisas ruins e vão estar desesperados, estão desesperados. Espírito Santo, envia teus anjos ali e pelo teu Espírito Santo traz calma, traz paz a cada coração. É claro que não tem como sentir coisa boa dentro de um hospital ou ou numa intubação. Mas Deus, qualquer deserto com a presença do Senhor se torna um oásis. Deus, visita agora teu povo, Senhor. Visita aquele que não te conhece, fala com eles ali na mente deles, para que eles tenham a oportunidade de ter um encontro pessoal com Jesus, ó Pai. E receber a paz que excede todo o entendimento. Senhor, vai tirando a dor daqueles, ó Deus, que estão ali, Senhor Deus, sofrendo muito. Por favor, Senhor, nós te pedimos, anestesia essa dor, Pai. Anestesia o coração, Pai, para que eles não sofram mais de tanta angústia, de tanto medo, Senhor. O medo faz com que as coisas aumentem o seu potencial. A falta de ar aumenta, o desespero aumenta, a pessoa não tem a percepção real das coisas e começa a ver coisas muito piores, que se o Senhor acalmar, se o Senhor chegar ali e acalmar, elas vão começar a ver as coisas de outra forma. E terão paz, sobretudo porque o Senhor é poderoso para curar. O Senhor ainda faz milagres. Quantas pessoas com a plaquinha de eu venci a Covid apareceram? Poucas, na mídia poucas, mas nós sabemos. E sabemos também que tem gente que sequer saiu de casa, foi tratado em casa e ficou curado. Sabemos também que alguns partiram. E para esses que partiram, se estiveram com o Senhor, ó Pai, certamente ali eles receberam o alento para ter a melhor vida, a vida eterna. Mas como não sabemos, ó Deus, basta cada dia o nosso mal, é confiar e descansar. Tu nos chamas para viver. Tu não nos queres preocupados. Será que um dia eu vou pegar a Covid? Será que fulano vai morrer? Tu não nos chamaste para isso. Nos chamaste apenas para orar e confiar e descansar e viver. Enquanto estamos vivos, tu nos chamas para viver. Orar, amar, visitar e viver. Que o Senhor esteja derramando vida sobre cada coração aqui, renovando o espírito de coragem, de amor, equilíbrio, moderação, tranquilidade no Senhor. Oramos pelos os que sofrem, sim. Visita, Senhor, nos hospitais, nos presídios, nas casas, nas famílias, visita, Senhor. Mas o nosso coração aprenda que há coisas
que ultrapassam o nosso controle, que só o Senhor pode cuidar. Nós ficamos orando, mas precisamos aprender a descansar. Em nome de Jesus, o Senhor nos ajude, nos fortaleça. Deus é fiel. Então, bom dia, Patrícia, minha querida. Deixa eu ver quem mais entrou, porque às vezes eu não consigo ver. Vamos lá. Aqui no Instagram, Oliveira Carvalho Edu. Olá! Oi, Oliveira. Você sempre chega no pedido de oração, a gente já acabou de pedir. Mas nós vamos continuar orando, viu? Portas de emprego, continua batendo, continua pedindo, continua batendo, continua buscando, porque o que é pão, Deus não vai negar aos filhos. O que é peixe, Deus não nega. Deus só nega se a gente pedir pão e for pedra, se a gente pedir peixe e for cobra. Então continua batendo, e a gente está aqui batendo, buscando, orando uns pelos outros, tá bom? Por todos aqueles que necessitam de um socorro urgente do Senhor. Creia, Oliveira, creia que o nosso Deus responde. Carla, bom dia. Dinha, minha prima. Aretusa. Oh, quanta coisa boa. Oi, Jonathan. Plantas.do.john. Vou sempre falar, Jonathan, nem se preocupe, até o pessoal assim te procurar. Aretusa, muitas boas notícias, né? Hoje eu quero agradecer porque o meu primo Lucas, nós tínhamos recebido a notícia de que ele tinha sido entubado, né? E para a glória do nome do Senhor, ele não foi entubado, não. Ele está ali recebendo os cuidados, né? Segundo o pai dele que esteve ali, é um dos hospitais que está tendo mais suporte para quem está precisando. E ele está sendo bem cuidado. E nós pedimos ao Senhor que esteja ali fortalecendo a mente, não só dele, mas de todas as pessoas que estão ali no hospital, seja por Covid ou não, fortalecimento da mente. Porque é a mente e o espírito que vai responder para o corpo. É claro que cada um vai fazer isso, né? Cada um vai reagir, mas a gente sabe que o poder está nas mãos do nosso Deus. Então, se Deus quiser, ele vai ser curado. Se Deus quiser, também nós colocamos aqui a vida da irmã Alice. Também recebemos notícias de que ela está bem melhor. Ela está fazendo oxigenoterapia e está sendo, paulatinamente, ela está melhorando. Porque o nosso Deus é Deus. Thaís, na UTI, ainda não tem notícias, mas não vamos parar de orar por ela. Maria Rita, da irmã Gremira, não sei se Gremira está aqui, possa nos dar alguma resposta sobre ela, tá? Deixa eu ver. O Paulo Gustavo, aquele ator, né? Diz que ele teve uma pequena melhora e vamos estar orando, pedindo ao Senhor pela vida dele. O Lucas, né? Que é esse meu primo que eu acabei de falar. A Amélia, nossa prima também, que está lutando aí com o tumor. Deus tem dado vitória no deserto. A cada caminhada, né, nesse deserto do tumor, do câncer, ela tem recebido o refrescar do Senhor, dando algumas respostas positivas, né, Dinha? E nós estamos louvando ao Senhor, mas não vamos parar de orar por ela. O Miguel, né? O Irã não está aqui para me dizer como é que ele está. O Miguel é um menino de 7 anos que está fazendo os exames, os médicos ainda não entenderam qual é o problema dele, mas ele está com alguma questão na cabecinha dele, mas para o nosso Deus isso não é nada, né? Sara Nemer, a mãe do Jonathan Nemer, nós estamos orando por ela também, e vamos clamar ao Senhor que visite. O Senhor sempre tem falado isso para mim, para clamarmos para que o Senhor visite a mente deles, porque às vezes eles estão ali, né, sedados, ou mesmo estão conscientes, e ali naquela consciência, muitas vezes eles escutam coisas, eles lembram de coisas, eles pensam coisas, isso piora o estado emocional, piora também a reação orgânica ao tratamento. Então vamos clamar ao Senhor por eles e também por outros enfermos, né? O Gessé, né, do Rio de Janeiro, que tem sido pedido aqui pela minha mãe. A Aide,
Joselita, não sei sobre eles, né? As respostas que têm sido dadas. Não sei se mais alguém gostaria de pedir aqui. Patrícia, bom dia, que eu já falei, né, Patrícia? Gilmara, bom dia, minha querida. Gleison, bom dia. Aleluia. Vamos agradecer ao nosso Deus e também continuar orando, tá? Eu vou fazer o seguinte, Mãe, a senhora vai poder trazer um louvor hoje? Que o tempo passa, né? Sim, a irmã Aide já está com o Senhor. Então o Senhor trouxe cura, mas a cura do jeito dele, né? A cura que ele viu que era melhor para ela. Então, oremos pela família da irmã Aide e também da família da Adriana, que é a esposa do Moisés, que também era motivo de oração, né? E ele também, o Senhor recolheu. Mas vamos estar pedindo pela Adriana e pela família, tá bom? E também colocar o Lucas, né? O Lucas de Souza, Nascimento de Souza, que está num tratamento de dependência química, precisa voltar para os caminhos do Senhor. Que o Senhor esteja ali. Deus já também tem respondido muitas orações e nós cremos que o Senhor vai fazer uma grande obra na vida do Lucas, tá? É um jovem. Eu venho pedir por ele. Aproveito para pedir por todos os jovens e adolescentes. Nós temos visto aí muitas influências negativas para a nossa juventude. Graças a Deus, Deus tem levantado uma geração abençoada, tá? Tô te chamando, tá, mãe? Veja aí, responda esse convite. Ó, amém. Geração abençoada, tá? Tô te chamando, tá, mãe? Veja aí, responda esse convite. Ok. Amém. Geração abençoada. Vou virar aqui para vocês poderem ver. Não, para que virar? Aí, o Iri. Vou virar aqui para vocês poderem ver. Não, para que virar? Oh, Jesus. Deixa Deus te usar, mãe, mas eu acho que vai ter que desligar. Se tiver alguma coisa além do que a senhora está usando, tiver ligado, a senhora vai ter dificuldade. Olha isso. Deixa Deus te usar, mãe, mas eu acho que vai ter que desligar. Se tiver alguma coisa além do que a senhora está usando. Dois dispositivos ligados, um tem que ser abaixado o volume. Deixe só o de onde a senhora está olhando agora. Amém. Estou tentando colocar aqui o playback. Eu estava certinho e agora não sei porque eu não estou conseguindo entrar. Mas um momentinho só. Oh, Jesus, está na página, Pai. Por que não entra? Todo mundo tem um pouquinho de dificuldade com tecnologia normal. Se não der certo, vai no acapela mesmo, o senhor também vai ouvir, tá? Está na página e não sei por que está aqui. Deixa eu ver se eu coloco novamente. Espera aí. Um momentinho que eu vou... Você faz o seguinte, põe logo a mensagem e eu fico para depois da mensagem. Ok, porque tranquilo. eu não estou conseguindo. Mas depois, após a mensagem, com certeza eu já entrei. Viu? Se Deus quiser. Fica tranquila que vai dar tudo certo em nome de Jesus. É assim mesmo. É sempre Tá parado assim. na página. Tá aqui. Às vezes a gente fica nervoso, né? E, olha, aqui todo dia é uma tensão. Aí a gente fala assim, Senhor, é pro Senhor, o Senhor tá aqui, o Senhor tá fazendo. Aí a gente fica mais tranquilo, né? Vai dar tudo certo, viu, mãe? Em nome de Jesus. Deixa para depois da mensagem, viu? Que está aqui congelado. Congelou o... Deixa eu ver, eu acho que sai agora. Agora sai. Tá. Ô, glória, amém, Jesus.
Se tiveres fé do tamanho de um grão, falarás aos montes, eles se transportarão. Se tiveres fé, se em Cristo firme estás, muito embora morras, pela fé tu viverás. Aleluia. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Se tiveres fé, irás receber, pois tudo é possível ao que crê. Aleluia. Recebe a mensagem. Glória a Deus. Fala aos corações essa manhã. Glória. Se tiveres fé na promessa que é fiel, no mesmo momento Deus te ouvirá do céu. Se tiveres fé, a Escritura assim nos diz, sempre eternamente com Jesus serás feliz. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Se tiveres fé, irás receber, pois tudo é possível ao que crê. Pois tudo é possível ao que crê. Aleluia. Pois tudo é possível ao que crê. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória ao nosso Deus. Olha aí. O que que o inimigo não queria? O que que o inimigo não queria que essa mulher saísse? A Gilmara falou aqui agora, oh meu Jesus, como precisava ouvir esse hino para me fortalecer. Glória a Deus. Deus te dá toda a glória. Amém. Glória a Deus. Mãe, por favor, esteja orando, colocando esses enfermos, colocando os pedidos que já foram feitos, mas a gente vai, porque aqui o objetivo é esse. E todas as necessidades de cada coração. Pai amado, estamos diante de Ti, Pai, com os nossos corações alegres, Senhor. Porque nesta manhã já podemos, ó Deus, estar juntos com os nossos irmãos, mesmo à distância, juntos no coração, juntos na fé, no Espírito, declarando que Tu és o único Deus. Tudo é possível que crer em Ti, Senhor. Diante de tanta bonança que estamos, tanto problema que estamos atravessando, tantas dificuldades, Pai, mas o Senhor diz, tudo é possível ao que crer em mim. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É por isso, Senhor, que nós estamos diante de Ti, porque nós cremos que o Senhor é o único Deus, é o único Senhor, o Deus do impossível, o Deus que faz milagre. Muito obrigada, Senhor. Toma, recebe cada um que está aqui, que está diante está nessa campanha de oração, porque crer no impossível. Obrigada pela vida da Ilana, continue abençoando a tua serva, Pai. E abençoa também esse trabalho, para que esse trabalho continue, porque é teu. O inimigo não quer, o inimigo todos os dias tenta impedir que esse trabalho aconteça. Mas ele é derrotado, porque o Senhor faz com que tudo seja possível, porque Aleluia. Tudo é possível que crer. Para a honra e glória do teu santo nome é que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Jesus.
Glória a Deus. Nem sai daí, não sai não, tá, mãe? Porque aí o papai já entra aí mesmo, aproveitando o seu celular. Pode ser? Ele está no dele. Pode ser. Bem, Pode dar. mas tudo bem. Porque aproveita. Mas então tá bom, eu vou chamar já já. Veja se a senhora consegue sair, tá bom? E aí ele entra. Eu só quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu, quando estava na oração, estava aqui pensando, né? Ela não gosta que eu fale isso, claro. Mas, assim, para honra e glória do nosso Deus, né? Eu, desde muito pequena, sou uma pessoa que sempre tive aquele amor muito grande pela palavra de Deus, por Jesus, pelo louvor. Mas, assim, fosse a influência dos meus pais, eu acredito que pouco poderia acontecer. Acho que pouco não, porque Deus ia me chamar, né? Deus ia salvar, é Deus quem nos salva. Mas eu quero falar aqui para a importância de vocês, pais, né? Vão todos os dias ali, ó, semeando a fé no coração dos seus filhos. Teve um momento na minha adolescência que eu tive minhas crises, né? E aí eu é que precisava tomar uma decisão, se eu cria ou se eu não cria em Jesus. Né? E aí eu tive minha fé. Mas as lembranças da infância, minha mãe lavando louça e cantando os hinos lá no Rio de Janeiro, né? Lá em Nilópolis, ouvindo a Rádio Melodia, não sei se era Melodia nessa época, uma dessas rádios grandes do Rio de Janeiro, escutando aquele louvor, e ela tinha um costume, né? A Dinha tá aqui, a Dinha sabe. Ela tinha o costume de colocar os versículos bíblicos num papel e colava na parede, né? Nos cantos assim. E muito tempo depois, já com mais de 20 anos, eu no seminário tinha esse costume de colar, né, os versículos para relembrar. E alguém me perguntou e eu falei, olha só, sabe quando vai ficando no teu coração, você nem sabe por quê? Mas a influência daquilo que você vê os seus pais fazendo. Então, eu não lembro de minha mãe, ela, claro, ela não deixava eu ficar em casa no domingo de noite, não. Eu queria assistir Trapalhões, ela não deixava. Vamos para a igreja. Porque eu era filha, tinha que obedecer. Mas chegou um tempo que não precisava mais ela falar, nem o meu pai. Eu gostava de ouvir a palavra. Então, sejam firmes com seus filhos, ensinem a palavra. É para estar com você na igreja, mas vai ter um tempo em que eles vão fazer a decisão deles. Mas aquilo que você plantou vai ficar, como diz a palavra, instrui o menino no caminho dele. Então, realmente essa influência da parte dela e dele. Inclusive, eu me converti durante um culto doméstico, com eles dois falando de Jesus. Foi ali que eu entreguei meu coração a Jesus. E hoje estou aqui para a honra e glória do Senhor e tenho a influência dos meus pais. Então, vocês, pais, não desistam. Mas também não é só falar, porque eles falavam. Mas eu queria ver Cristo na vida deles. E para a honra e glória, né? Então, continue falando, continue ali, orando com eles, intercedendo por eles, botando a mão na cabeça, falando, ensinando o caminho. Mas lembrem-se que seus filhos gravam mais o que eles veem do que o que eles escutam. Que você possa ser instrumento cada dia mais na vida dos seus filhos e não desista de estar ali semeando como você está fazendo. Deus abençoe, mãe. Te amo, muito obrigada, viu, por tudo, por ter aqui conosco. Agora eu vou passar. Veja se a senhora consegue sair, que isso eu não dou conta mesmo. Virou, foi a câmera para o outro lado. E agora eu vou chamar o meu pai, gente. Quem não conhece, acho que todo mundo aqui deve conhecer. Oi, Raíssa, você está aqui, minha flor? Vou entrar ao vivo, vai ficar vocês dois. Eu acho que seria interessante ele vir para o seu celular e a senhora ir para o dele, mãe. Já que o seu já conectou aí direitinho. Vem para cá, meu. Volta a câmera para. A senhora virou aí na câmera. A câmera está virada para o computador. Veja se a senhora vê uma sete. Toma. Não, eu vou assistir. Olha ele aí! Pastor Paulo. Servo do Senhor. Eles não são assim muito fãs da tecnologia, mas param de estar aqui.
Vamos lá, que o nosso tempo está esgotando. Benção, pai, bom dia. Oi, tudo bem? Paizinho, tudo bem. Deixa Deus te usar. Ah, eu vou virar aqui para o pessoal te ver também. Pode falar, viu? Nós temos um tempinho aí. Deixa eu colocar para cá. Quantos minutos restam? Nós vamos encerrar, o Instagram encerra às 8h12, porque a gente começou 8h13. A gente tem um tempinho. Tem algum louvor aí? Eu esqueci de perguntar ao senhor antes, né? Não. Ok, Só mesmo a palavra amém. de... Bom, Tô aqui, irmãos, viu? pode começar? Pode sim. Bem, amados irmãos, a graça e paz do Senhor que esteja sobre todos nós, sobre todos vós, né, com essa programação tão profícua, né, tão importante para o reino de Deus. E nós queremos ler um trecho da palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Ele fala... Esse texto é concernente ao tema, né? Que é Cristo, a esperança no caos, uma âncora para a alma. Não é isso? É sim. Então, esse texto é muito importante, porque ele fala exatamente sobre isso. Ele só fala sobre a hipocrisia. Então diz o seguinte, capítulo 12, versículo de 1 a 10. Já acharam? Sim. Diz assim a palavra de Deus. Posto que uma multidão de miríades de pessoas se aglomeraram ao ponto de uns aos outros se atropelarem. E passando Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos, acautelai-vos dos fermentos dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseste aos ouvidos no interior da casa será proclamado nos eirados, ou seja, nos telhados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disto nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos de vossa cabeça estão contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Amém? Esse texto aqui, ele fala exatamente sobre o vai e vem das multidões, ou seja, o estouro das multidões. Jesus Cristo, quando ele passava aqui, a palavra de Deus diz aqui que eram miríades, né? Miríades. Miríades no grego, múrios, que quer dizer 10 mil.
quando nós não temos uma contagem exata, nós falamos, tem 10 mil ali, né? Quando tem uma multidão incontáveis, que não dá para contar. Tem umas 10 mil pessoas ali. Então, miríades no grego, múrias. Então, Jesus estava passando ali. Então, o que ele afirmou para os seus discípulos? Acautelai-vos, ou seja, cuidado com o fermento dos fariseus. Agora, por que Jesus estava falando isso? Cuidado com o fermento dos fariseus. Tem uma relação muito grande entre essa frase que Jesus disse, essa assertiva, essa informação que Jesus passou para os seus discípulos, e a condição em que se encontrava aquele povo. Quando nós lemos aqui, a primeira coisa que ressalta, né? O primeiro fato que ressalta aos nossos olhos é uma multidão, um se atropelando, pisando, se pisoteando, é como se fosse o estouro de uma multidão. Mas não era bem assim. Era aquele vai e vem da multidão. O vai e vem do povo, que continua nos dias de hoje. Quando nós chegamos nas grandes cidades, nos grandes centros, nós vimos que o povo está andando para lá e para cá, comprando coisas e discutindo sobre assuntos, e sobre a Bolsa de Valores, sobre o petróleo, o gás. Então, é aquele vai e vem infindável da multidão. Então, acontecia isso também ali naquele local onde Jesus Cristo estava. E Jesus Cristo estava observando o que aquela multidão estava fazendo ali. E aquele corre-corre da multidão era decorrente das palavras dos fariseus, dos ensinos dos fariseus, do fermento dos fariseus. Os fariseus, eles eram experts. Eles conheciam a palavra de Deus, eles estudavam a palavra de Deus. Só que eles guardavam para si aqueles ensinamentos, eles não passavam para o povo. Quanto mais eles estudavam, quanto mais eles se aprofundavam na literatura cristã, nos pergaminhos, quanto mais eles aprendiam, menos eles ensinavam. Ele não queria passar para o povo os ensinamentos que eles tinham. O que ele fazia com aqueles ensinamentos que ele tinha da palavra de Deus, ele transformava aquilo em misticismo, como se fosse uma coisa difícil, como se estivesse fazendo medo às pessoas. Eles transformavam aquelas informações bíblicas, né, do Evangelho em constantes discursos místicos. E o povo vivia assim, andando para lá, andando para cá, e tropeçando e caindo, exatamente mostrando como o povo andava em relação ao reino de Deus, como esse povo estava em relação à salvação, porque esses fariseus, né, escribas e fariseus, eles omitiam o ensinamento da palavra de Deus. Era exatamente isso. Por isso que Jesus Cristo fala: cuidado, acautelai-vos com o fermento dos fariseus. Por quê? Os fariseus, além disso, deles omitirem o ensinamento da palavra de Deus, eles falavam uma coisa, pregavam uma coisa, mas viviam outra completamente diferente. E o fermento dos fariseus é a hipocrisia. Hipocrisia quer dizer aquilo que a pessoa diz, mas não faz. Não é? É o que a pessoa diz, mas não vive. E assim eram eles. Atavam pesos
para o povo carregar, mas eles mesmos nem com o dedo queriam colocar o dedo ali para levantar um peso daquele. Ou seja, tudo que ele pregava era peso para o povo, mas eles mesmos não queriam nem levantar com o dedo, ou seja, eles mesmos não obedeciam à lei. Então, Jesus continua aqui dizendo: nada há encoberto que não venha a ser revelado. Uma verdade que Jesus está dizendo aqui: nada há encoberto que não venha a ser revelado. O que disseres, né? E nada é oculto que não seja conhecido, porque tudo o que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseste aos ouvidos no interior da casa será conhecido lá no telhado. Então, muitas vezes nós pensamos que estamos falando alguma coisa reservadamente, mas tudo aquilo vai ser, uma hora qualquer, vai ser revelado para todo mundo. Não há nada que fique encoberto. Nada. Então, Jesus Cristo está aconselhando aos seus discípulos contra a hipocrisia dos fariseus. Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Por que Jesus está dizendo aqui? Não temais aqueles que matam o corpo e depois não podem fazer mais nada com. Por quê? Porque os fariseus viviam em um relacionamento com os homens, com os poderes, com os poderosos. Eram hipócritas. Eles queriam encobrir as coisas que eles faziam diante dos homens. Eles viviam uma realidade que não era. Eles não eram aquilo que eles viviam. Jesus Cristo, certa vez, chamou-os de sepulcro caiado, porque por fora era todo pintadinho, todo bonitinho, mas por dentro era aquela sujeira. É a condição do homem hipócrita, conforme eles eram. Mas, o que eles diziam? Eles viviam no meio daquele povo, no meio dos eruditos, no meio da elite. Ali eles eram bem-vindos. Porque todos eles ali eram hipócritas também. Porque ele falava uma coisa, conforme esses políticos prometem uma coisa, mas que está por dentro dele é outra completamente diferente. E assim eram aqueles escribas e fariseus. Por isso que Jesus Cristo disse: não temas os que matam o corpo, depois disso não tem mais nada o que fazer. Não temei os homens. Pode ser o homem mais poderoso, mais influente, mas nós não podemos temer, porque Jesus Cristo é nossa esperança nesse caos que nós estamos vivendo. Hoje, por exemplo, Jesus Cristo é a única esperança no meio desse caos. Nós estamos vendo que os homens estão batendo cabeça, e cada dia que passa as coisas ficam pior. Nós vimos que foi o Supremo Tribunal Federal como vingança, só podemos dizer que é vingança. Está querendo abrir uma CPI da Covid, né? Incriminando apenas o presidente da República. E o presidente da República disse: não, vocês têm que incluir os governadores e os prefeitos, porque foram eles que gastaram o dinheiro mandado pelo governo federal. Se eles não empregaram no lugar certo, isso é problema deles. Então, e por isso vai ser aberta outra CPI e ninguém sabe o que vai ser. Então, exatamente isso que nós estamos vendo hoje é o que Jesus Cristo estava vendo ali. A hipocrisia do homem. E Jesus Cristo fala: não temais aqueles que matam o corpo, aqueles que podem destruir o corpo, destruir a sua reputação, destruir, tirar você do seu lugar, mas não podem fazer mais nada.
Aí ele diz assim, Jesus Cristo diz assim, eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. A quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Então Jesus Cristo diz, eu lhe mostrarei a quem deveis temer. Porque tudo aquilo que os fariseus diziam podia enganar aos homens, né? Podia enganar aos homens, mas não enganava a Deus. Isso que Jesus Cristo estava interpretando para os seus discípulos. Vou dizer para quem vocês devem temer. Temer aquele que, além de matar, tem poder para lançar no inferno o corpo e a alma. Esse, sim, deveis temer. Não aqueles que falam mentiras, pregam uma coisa e vivem outras. Os hipócritas. Porque o homem não sabe de nada, mas Deus conhece os nossos corações. A palavra de Deus penetra, lá em Hebreus 4:12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, que penetra lá na divisão da alma, do corpo, da medula, e conhece os pensamentos do nosso coração. A esse nós devemos temer. E Jesus Cristo vai mais à frente aqui, ele dizendo, né? Ele não é a âncora da alma. Jesus Cristo não é a âncora da alma, é aquele em que a nossa alma está ancorada, onde a nossa fé está firmada. Então ele diz aqui, ó, não se vendem 5 pardais por 2 centavos? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Ou seja, os pardais, 5 pardais não é 1 centavo, não vale nada. Jesus Cristo queria dizer o seguinte, que eles não têm valor nenhum, mas nenhum deles cai sem a permissão de Deus. Nenhum deles estão esquecidos diante de Deus. Quanto mais nós, que até os cabelos da nossa cabeça todos estão contados, não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Então Jesus Cristo está dizendo, nós valemos muito mais do que um pardal. Então, até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Então, Jesus Cristo está aqui mostrando que Ele é a âncora da alma. A nossa alma está ancorada nele. Nós não caímos no esquecimento dele. Ele está conosco a cada minuto, a cada segundo, por todas as vicissitudes da vida que passamos, todos os problemas que temos que atravessar, ele atravessa junto. Se passarmos pelas águas, ele vai passar. Se passarmos pelo fogo, ele também estará junto. É a promessa dele. E essa promessa nós temos que crer. Porque todas as promessas que Jesus Cristo fez serão cumpridas. Aleluia. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Jesus Cristo aqui já entra no contexto, né, de profissão de fé. Todo aquele que confessá-lo aqui na terra, diante dos homens, diante das autoridades, diante da família, ele vai confessar esta pessoa diante de Deus. Por quê? Porque ele é a nossa única esperança. A nossa única esperança. Nós temos que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É essa a confissão que ele quer que façamos diante de todas as autoridades aqui na terra. A confissão de nossos pecados, é a confissão da nossa dependência ao Senhor Jesus. Agora, quem não confessar, ele diz aqui, mas o que me negar diante dos homens,
será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir a palavra contra o Filho do Homem, isso será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Então, irmãos, o que nós vimos aqui, concluindo a nossa reflexão, aquele que confessar Jesus como a âncora da sua alma, não é? Jesus Cristo confessará o seu nome diante de Deus. Mas aqueles que negar a Jesus Cristo aqui, será negado diante de Deus. Né? E todo aquele que proferir uma blasfêmia contra o Filho do Homem, seja, contra Jesus Cristo, tem perdão. Quantas pessoas vivem no mundo blasfemando contra Jesus? Cometendo atos de blasfêmia contra Jesus Cristo. Mas tudo isso, se ele se arrepender dos seus pecados em tempo, serão perdoados. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nesse século, nem no século vindouro. Agora, por que isso? Porque quando você nega Jesus, é você praticar atos que negam a natureza de Cristo, praticar atos que não correspondem ao que Cristo espera de você. Mas se você cair em si, se arrepender dos seus pecados e voltar para Jesus Cristo, você será perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é exatamente o que é o que diz o título aqui desse texto. Instrução à luz da rejeição. É o que é a rejeição a Jesus. A blasfêmia contra o Espírito Santo consiste em rejeitar a Jesus. Não aceitar Jesus como a âncora da sua alma. Não aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não terá perdão, nem nesse século, nem no século vindouro. Então, irmãos, aqui nós concluímos a nossa reflexão falando exatamente sobre isso, não é? Cristo, a esperança no caos, no meio daquela multidão que estava no caos. Jesus Cristo passando, ele disse para os discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus. E Cristo também é a âncora para a nossa alma, onde nossa alma deve estar ancorada, porque só Ele poderá nos livrar de todos os problemas e pode nos levar para o céu. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E que o Senhor assim nos abençoe, que o Senhor assim nos guarde dentro desse contexto de crer no Senhor, louvar o Senhor, tê-lo como nossa âncora, como a âncora da nossa alma. Amém? E que o Senhor nos abençoe. Amém. Bem na hora. E essa mensagem realmente vai a cada coração aqui. Vamos clamar que também nesta campanha pessoas venham a aceitar Jesus como Salvador. Nós temos direcionado muito para cristãos, fortalecimento, encorajamento. Mas precisamos clamar também por salvação, né? Então vamos estar hoje lembrando, colocando aqui as pessoas que ainda não têm Jesus como Salvador. Pai, muito obrigada, viu? Fica aqui conosco, a gente vai encerrar, já está bem no finalzinho, não sei se o pessoal do Face está vendo aqui, tá? Então, amanhã é o nosso último dia, mas estejam orando para que Deus nos mostre se devemos prosseguir até o final do mês ou mais algum tempo. Tem sido cansativo fisicamente, mas espiritualmente eu me sinto renovada a cada dia e sei que tem sido bênção. Que o Senhor abençoe, Pai, Deus continue te abençoando, o Senhor abençoe cada família representada aqui, que hoje seja dia de salvação para aquele que ainda não crê em Jesus como Senhor e Salvador. Ó Deus, que a tua palavra hoje penetre cada coração, ó Deus, nos fortaleça na fé, nos leve para longe de toda e qualquer hipocrisia,
mas ficamos firmes no nosso Salvador. E vidas sejam salvas.